Aleluia. Oh glória. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Lucas capítulo 19 e o seu verso 7, que diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Aqui estava dizendo de Jesus. Versículo 9: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Pastor, se puder desligar aí o ventilador aí, ele está bom demais, mas ele está subindo a sua linha aqui. Maravilha. Olhando para esse texto aqui, igreja, é de um homem que tinha um ofício, trabalhava para Roma, ele era um publicano, recebia para isso, obrigado, e ele cobrava o imposto de todos os que moravam naquela região. E por ele ser cobrador de imposto, muitos não gostavam dele, porque achavam que de fato era ele que roubava, mas era a ordem que era dado a ele executar o seu serviço. Assim é o cobrador que vai lá na sua casa cobrar alguma coisa. Ele não está indo lá para cobrar porque a empresa, alguém contratou ele vai lá cobrar. E assim era esse homem, um publicano. Muitos dizem por aí que ele era ladrão. Eu não sei se ele era ladrão, porque ele vai dizer assim: se de fato eu roubei alguém, que alguém se manifeste aí, eu vou devolver para ele se eu roubei. 4 vezes mais ainda. Mas a gente não vê ninguém se manifestando aqui. E aí ele vai dizer ainda: Senhor, a metade dos bens que eu conquistei na minha vida, todo esse tempo, eu vou fazer uma ação social. Eu vou ajudar os pobres. Vou dar para eles isso. Para quem sabe, alguém que está meio difícil socialmente, ele venha, se desenvolver, talvez, compra alguma coisa e passa a ser um vendedor, ou paga a sua dívida, não sei, mas ele fez isso. E Jesus, olhando, vai dizer assim: hoje veio salvação nessa casa, porque esse aqui é um filho de Abraão, e chegou salvação para ele. E que eu aprendo aqui, muitas das vezes, nós como cristãos, nós às vezes temos atitude dessa multidão. Fala assim, qual é a atitude? Acusar os outros. Você não sabe e fica acusando. Você tem certeza do que você está falando? Em primeiro lugar, se você acusar alguém, isso dá processo. E aqui está todo mundo murmurando. E Jesus mostra que ele é diferente. E interessante que antes de Jesus entrar na casa do irmão Zaqueu, o Zaqueu queria conhecer quem era Jesus, mas por causa de tanta fofoca, de tanta acusação, ele tinha medo de se aproximar de Jesus, pensando que talvez alguém poderia linchar, bater nele, espancar ele, porque a multidão era grande. Qual foi a ideia dele? Subirem numa figueira. E uns dizem que tinha espinho, outros dizem que era assim, eu não sei, ele subiu. E também não foi fácil,
porque ele teve que se esconder, porque ele sabia que se alguém visse ele lá em cima, ia jogar um pedaço de madeira nele, uma pedra, alguma coisa, ia machucar ele lá em cima. E ele poderia cair de lá e ainda se machucar gravemente. Então ele ficou bem escondido lá. E naquele dia Jesus vinha passando. E Jesus para debaixo daquela árvore. E quando Jesus para debaixo daquela árvore, eu imagino que muitos pensaram assim: Jesus parou para descansar pela sombra da árvore. E Jesus, olhando para cima, disse: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir lá na tua casa. Aleluia! Você me procurou, não me procurou? Você veio hoje aqui, eu abro parede. Você veio hoje aqui na igreja, não veio? Você procurou, subiu na árvore. Jesus está dizendo hoje: chegou salvação na sua casa. Pela sua atitude, pelo que você tomou a sua decisão de encontrar Jesus. Aleluia! Mudou a história de Zaqueu. Mas antes de toda essa história, esse lugar era um lugar não muito bem, era um lugar mau, era um lugar aonde pessoas tinham uma profecia sobre aquela cidade. E só um profeta maior pode quebrar a maldição de um profeta. Um maior quebra do menor. E tinha uma profecia assim. E Jesus é o único maior. E ele entra na cidade. A Bíblia vai dizer que a cidade de Jericó, ela era maldita. Porque quem amaldiçoou foi Josué, não foi? Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Jericó tinha duas cidades, cidade velha e cidade nova. A cidade velha tinha 3 km, quase 4 km de distância uma da outra. Porém, eles aqui estavam na cidade nova, mas todos tinham maldição. Bartimeu tinha uma palavra de maldição sobre ele. E ele tentou de todas as formas. Pode engatar, os irmãos estão aqui fumaçando. E aí, olha que coisa, o que Jesus vai fazer? Eu vou fazer um pacote, vou entrar em Jericó e vou trazer todos aqueles que quiserem vir após mim. E aí Jesus entra em Jericó, salva o Bartimeu. Na última hora, Bartimeu inteligente, Bartimeu tinha conhecimento de passado e de história. Bartimeu sabia que Jesus era filho de Davi, e Davi tem uma geração a qual fala que Jesus vinha da geração dele. Então Bartimeu, na hora que Jesus está saindo da cidade para tirar o pé, Jesus está saindo. O Bartimeu diz: quem vem aí? Vem não, já está saindo. Jesus, ele diz: opa, peraí, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o Senhor sair, vai ficar fechada essa cidade, não tem mais como. Eu preciso. E Jesus disse: alguém me chama. Ei, você já parou para perceber que todos aqueles que chamam Jesus encontram? Aquele que pede, recebe, o que bate, a porta se abre. Então eu começo a olhar aqui. Muitas das vezes a gente está como a multidão. Crente, irmão, crente, nós somos crentes. A Bíblia vai dizer que um dia Pedro quase destruiu uma família. E Pedro era chamado por Deus. Viu? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, o Senhor mandou que Pedro fosse na casa de Cornélio. Vai lá, pregue para ele, fale de mim. Chegou lá, ele começa a dizer: vocês sabiam aqui, gente, que eu sou o melhor de todo mundo? Olha as entrelinhas que ele falava: eu sou judeu, vocês é gentil. Jamais. Começou, irmão, o único lugar na Bíblia que você vai ver a Bíblia dizer que o Espírito de Deus caiu foi na casa de Cornélio.
Fala, por que caiu? Se não tivesse caído, aquela família inteira teria se perdido, por causa de uma palavra daquele homem. E era o homem de Deus. Quantas das vezes Deus colocou você na frente de alguém, e às vezes você sem sabedoria falou algo, e talvez essa pessoa saiu da igreja, talvez essa pessoa não teve força mais de vir para a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem certeza, se cale-se, porque você e eu, nós não somos salvador de ninguém. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem sofreu na cruz foi Jesus. Não foi eu, não foi o José, não foi a Maria, não foi o Pedro, não foi ninguém. Foi Jesus. Fala, Jesus. Morreu por mim. Morreu mesmo. E nessa noite chegou essa salvação para mim e para você. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 6, 22. Coloca lá, irmão. Olha o que diz: se eu sou multidão de Deus ou multidão do mundo. Vamos lá. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que o que você está vendo? Tem gente que vê tanta fantasia. Tem gente que vê coisa onde não tem coisa. Tem gente que Deus tem uma obra na vida dele e na vida dela, mas ela e ele continuam na visão de miopia, vendo coisas que o diabo está projetando. Mas nessa noite Jesus está dizendo: chegou a salvação nessa casa. Deus vai tirar todas as gangrenas da nossa vida. Cuidado, igreja. O diabo está à porta todo dia. Você pensa que ele não entra na igreja? Entra, ele é o primeiro a chegar, para observar a cada um de nós. E eu quero dizer para você nessa noite: muda o seu jeito de falar e pensar. Ah, pastor, mas eu vi. Ei, Jesus te chama: vem adorar a mim, vem buscar a mim. Para de procurar problema, para de procurar as coisas. Tem gente que fica caçando, sabe, que lera onde não tem. Tem gente que fica caçando milho na onde não tem. Mas nessa noite o Espírito de Deus está dizendo: ei, eu estou aqui para te encher do meu Espírito. Eu estou aqui para mudar a tua história. Aleluia. Está filmando aí? Você que está vendo aí do outro lado, Jesus tem um plano na tua vida. E é grande, viu? É grande. Talvez lá na sua casa você está desse jeito. Jesus tem plano. Jesus tinha um plano na vida de Zaqueu. Jesus tinha um plano na vida de Bartimeu. Jesus teve um plano na vida de todos no passado e tem o seu. Deus quer te usar, mas você tem que abrir espaço para o Espírito de Deus agir. A unção de Deus, ela quer agir, mas você está impedindo do agir de Deus. A Damares cantava: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Me ajude. Você pode estar chorando agora, mas no fim tem sabor de mel. Eu nunca vi sem resposta. Ei, até hoje eu nunca vi um escolhido de Deus sem resposta. Tem gente que fica dizendo: você viu lá, você viu lá, você viu lá, você viu lá. Eu quero saber que eu viva. Eu quero saber da presença dele. Eu quero saber da presença dele, porque ele está voltando. Ei, no seu dia a dia, o que você está fazendo? No seu horário de almoço, o que você está vendo pelas redes sociais? Nos seus momentos vagos, o que você está fazendo? Jesus está à porta.
vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu estou indo para lá, preparar o melhor lugar para a igreja, o melhor lugar para os obreiros, o melhor lugar para você. Então não desista, o diabo está fazendo de tudo para você perder a sua fé. Ei, o que está ocupando a tua mente? O Zaqueu, ele poderia estar tão turbado. Imagina, irmão, o Zaqueu no shopping. O Zaqueu com a família dele. Olha lá, olha lá. O Zaqueu tinha que andar disfarçado. Imagina o Zaqueu na feira, no mercado. Imagina o Zaqueu passando na carruagem dele, na carroça. Ei, fulano, ei. Por isso que está assim. E chegou uma hora que ele fala assim: eu cansei dessa vida. Talvez você tenha passado por tantos problemas na tua vida e você diz: eu cansei disso, eu quero uma mudança. Você quer mesmo? Jesus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a minha, a sua vida. Ele muda, ele tem poder para mudar a mente do homem. Mas eu estou dizendo o que você está alimentando a tua mente. Hoje você está no culto, o que você está absorvendo dessa palavra para você? Ah, pastor, eu estou preocupado aqui. Qual que é o negócio que está aí? É o Big Brother? O que é? É o que ele? Um monte de coisa aí. Tem gente que não vê a hora de acabar o culto para chegar em casa assistir os Fantásticos, para ver lá o Globo Beleza, para ver não sei o que. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa: o mundo te oferece, mas o diabo te arranca a tua alma. Mas Jesus, ele te convida a estar com ele, ele te convida a morar com ele. Você crê nessa noite que Deus pode mudar a nossa história? Mas ele está dizendo: eu não posso mudar uma pessoa sendo que ela não queira. Tem que querer. Eu vou buscar a minha bênção. Sabe qual é a bênção daqueles que buscam a Deus? Fala com o quê? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a maior bênção para aqueles que buscam. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: Deus não vai te libertar se você não viver uma vida de conduta com Ele. Eu quero mudança. Você quer, mas continua. Como assim? Não dá para entender esse negócio. Você vem para a igreja, fica conversando. Você vem para a igreja, não vê a hora de olhar o WhatsApp, fica explodido. Cada vez que você está lá, a Bíblia diz em Malaquias: há um memorial diante de Deus. Ei, meu irmão, muitas das vezes você passa 1 hora, 2 horas na igreja, pastor, e já fica querendo ir embora. No shopping você fica 5 horas, 6 horas, 2 horas assistindo um filme e continua, às vezes chega tarde em casa para trabalhar cedo, mas na casa de Deus fica reclamando. Ei, o Espírito de Deus já está vendo tudo. Aí chega e pede bênção. Deus está dizendo: ei, eu vim para mudar, mas você tem que querer também. Zaqueu disse: Senhor, eu quero. Você quer? Então chegou salvação. Chegou salvação na sua casa. Chegou salvação na minha casa. Fala assim: eu creio, Senhor, que a minha casa será a extensão da igreja. Amém, é verdade. E Deus vai transformar o meu povo. Vou repetir: Deus vai transformar o teu povo. Não entenderam? Vou repetir: Deus vai transformar o seu povo. Creia, meu irmão, que a palavra é profética para a sua vida. Porque quantas das vezes a gente fala: Senhor, eu vou na igreja, eu não entendo nada. Ei, tudo aqui é espiritual.